Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta fase de discussão, é evidente que aquilo que é a narrativa que continua com a ligeireza que nós enunciamos na primeira intervenção, branquear as responsabilidades do Governo, continua. Eu até dou um exemplo, que é uma pergunta que provavelmente toda a gente que assistiu a esta comissão faz legitimamente. Qual foi o membro do Governo que autorizou a chamada ou a intervenção do SIS na recuperação do computador? Não é pela pergunta em si, não é pelo assunto em si, é pela opacidade, pelas meias-verdades com que este Governo atua. Isto é uma imagem de marca e uma prova cabal que, passado este tempo todo, não há um responsável que tenha a hombridade de dizer, olha, fui eu. Não há um ministro, o seu primeiro-ministro não tem a clareza de discurso, de atividade política, a nobreza da ação de dizer, olha, quem convocou foi o seu ministro A, o seu ministro B, fui eu. Ou foi o seu secretário de Estado C. Passado este tempo todo, a forma como este Governo se posiciona perante o país e perante a clareza da atividade política e governativa é esta. Aliás, eu faço essa pergunta. Se os senhores da maioria que suporta o Governo nos podem hoje informar qual foi não é o porteiro, não é o securitas, não é o segurança, não. Qual foi o membro do Governo que autorizou a intervenção do SIS? Até hoje essa resposta não existe. É mais um exemplo. O membro do Governo, até porque tivemos aqui, neste Parlamento, o senhor secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro em declarações contraditórias com o Sr. Ministro João Galamba. E, portanto, esta resposta factual, esta assunção clara, para nós hoje não existe. De facto, este não é um mero exemplo, este é mais um caso sintomático das meias-verdades, das verdades que são ditas aos bocadinhos para fingir que se diz a verdade. Vamos à questão substantiva da TAP. Em 2011, é através da assinatura do memorando da Troika que se dá a decisão de privatizar a companhia. Memorando este assinado por José Sócrates e Teixeira dos Santos. Para começarmos no início das coisas. É evidente que este processo é conduzido em 2015 por um governo PSD-CDS em condições dificílimas que tivemos a oportunidade de aqui assistir. Sem tesouraria para pagar vencimentos, responsabilidades de leasing de aviões, combustível, taxas de parqueamento, era inevitável a urgência de encontrar esta solução. E é o governo PSD-CDS que conduz este processo, tendo custado aos contribuintes portugueses 0 euros. Isso é importante que se lhe diga. E a companhia, até 2016, 2017, estava a crescer em rotas, a contratar, a ter uma frota renovada, que praticamente todos os que aqui passaram assumiram que era uma necessidade absoluta a renovação de frota da TAP, e era uma companhia que estava num percurso de crescimento e sustentabilidade perfeitamente comprovável nas contas. É evidente, e todos também aqui ouvimos, a obsessão ideológica do Partido Socialista de António Costa, já em campanha, dizer que a TAP tinha que ser pública e era dos portugueses. E, portanto, custasse o que custasse, a subjugação à geringonça obrigava a que assim fosse, como veio a ser. E a nacionalização em 2020, basta ler o que diz o depoimento escrito do Sr. David Neeleman, os privados foram escorraçados da TAP. E foram escorraçados porque havia que nacionalizar a todo custo. E agora, passados 3.200 milhões, soubemos ontem ou hoje que em julho teremos a aprovação em Conselho de Ministros de um modelo de novamente privatização da TAP. Portanto, o Partido Socialista vem agora chegar à conclusão que num mercado internacional concorrencial como a aviação, a TAP não tem hipótese futura se não tiver parcerias, se não tiver integração num grupo de aviação que tenha escala. O Partido Socialista está a chegar à conclusão que nós insistentemente dissemos, com uma diferença. A forma como está a conduzir o processo
à cabeça já custou 3.200 milhões de euros aos portugueses. E isso é preciso que se diga. Isto é uma opção ideológica, é uma opção política do Partido Socialista. Isto é factual. Se os senhores gostam de factos, isto é factual e deveria constar esta opção e este custo. Isto são realidades, isto não são sensibilidades ou opiniões. É mais um exemplo claro da assunção da responsabilidade de um custo de todos os contribuintes que não consta do vosso relatório. Eu diria ainda mais, há de facto aqui uma conclusão, se quiser, que para nós era mais ou menos evidente. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa, logo no início desta Comissão Parlamentar de Inquérito, disse, quando questionado pelos jornalistas, que todas as responsabilidades políticas e consequências já haviam sido tomadas. Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito começou a elaborar, ele moderou o discurso e foi evoluindo no pensamento, que é outro conceito introduzido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e passou a dizer que tiraria consequências no final do relatório da Comissão. Quando conhecemos a versão preliminar, percebemos logo a segurança com que ele disse que tiraria conclusões no final da Comissão Parlamentar de Inquérito e no relatório. É porque ele já sabia na altura que o relatório que hoje aqui vamos votar teria a capacidade de gerar consequências políticas de zero. E o conforto deste conhecimento foi o que sustentou a segurança das afirmações do Primeiro-Ministro. Com isso, o PST não vai compactuar, como já disse e reafirma.